Aleluias, Pai Santo, Pai querido. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, te adoramos, Pai. Reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade, Senhor. Queremos nesta hora, Pai, separar esse tempo para estudar mais uma porção da tua palavra, pois tu és o pão que alimenta a nossa alma, Pai. Precisamos te ouvir, precisamos aprender de ti. Ó, Pai, que a cada dia possamos sermos mais parecidos contigo, possamos ter o teu DNA, possamos ter, ó Pai, as tuas virtudes. Deus amado, Deus bendito, derrama, Pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, ó Deus. E fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa, Deus, a cada dia mais estar com o coração quebrantado, um coração contrito, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não rejeita. A tua palavra não diz que é quem fala bonito, quem canta bonito, que o Senhor aceita, não. O Senhor aceita um coração quebrantado e contrito, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, esse coração a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais dependermos de Ti, meu Pai. Nos humilharmos diante de Ti. Senhor, eu coloco cada irmão diante de Ti. Não sei como se encontra o seu coração, mas eu coloco, Senhor, a vida de cada um em Tuas mãos. Coloco a vida do pastor Sandro, Pai, que o Senhor venha usá-lo, que ele venha ministrar sobre nossas vidas, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, e em nós, por nós e através de nós, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Deus abençoe. Boa noite para todos. E o Senhor venha abençoar, renovar, restaurar, avivar mais e mais a cada um. Em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar ou dar início a um tema interessante. Jesus Cristo. Vamos falar sobre a pessoa de Jesus nas próximas semanas. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com personalidades famosas? Quem é Jesus? A importância de Jesus na história, a pré-existência de Jesus, a data do nascimento de Jesus, já que estamos chegando aí no período de Natal, vamos tirar algumas dúvidas com relação a essa data, né? Foi 25 de dezembro mesmo? Qual a data mais próxima, segundo, né, aí os historiadores? Qual o local do nascimento de Jesus? O milagre do nascimento virginal de Jesus? As duas naturezas de Jesus? Funções divinas realizadas por Jesus, o que mostra aí a sua divindade. Os ministérios terrenos de Jesus, heresias com respeito à pessoa de Jesus, a aparência pessoal de Jesus, né? Nós vemos aí, temos uma personalidade, uma imagem da pessoa de Jesus atualmente, mas qual seria mais ou menos o mais próximo da realidade, né? A morte de Jesus, vamos tratar também, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a soberania de Jesus e assim por diante. Tudo isso nós vamos estar falando aí, se Deus quiser, nas próximas semanas e dando aí uma introdução no dia ou na noite de hoje para a glória de Deus. Começo dizendo, queridos, que há quase 2000 anos atrás, né, Jesus entrou na raça humana na cidade de Belém, né? Ele era membro de uma família pobre e viveu em um dos menores países do mundo, país esse conhecido como Israel. Ele viveu nesse planeta, queridos, por apenas 33 anos, dos quais apenas 3 anos foram do seu ministério público. E apesar disso, apesar de viver tão pouco aqui nessa terra e ter um ministério tão curto, apenas 3 anos, ele é conhecido em quase todo o mundo. Ele dividiu a história entre antes e depois de Cristo, AC de si. Ou seja, Jesus foi a maior personalidade que já viveu nesse mundo. Isso é fato. Para nós não há, né, o que questionar isso. Certa feita perguntaram ao notável historiador Wills qual era a pessoa que havia deixado as marcas mais profundas na história do mundo. E ele respondeu que
se apreciássemos a questão sob o aspecto da grandeza do indivíduo, de acordo com os olhos da história, por esse prisma, o personagem mais marcante foi Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui de um teólogo, né? Estou falando de uma pessoa do mundo secular. Um outro historiador chamado Kennedy Scott, né, ele declarou que, à medida que se passam os séculos, estão aumentando as evidências de que, se analisado pelo seu efeito sobre a história, Jesus Cristo foi a personalidade mais influente que viveu neste planeta. E a sua influência, diz Kennedy Scott, parece estar se alargando dia após dia. E temos comprovado isso. Um outro a dar a sua declaração a respeito de Jesus Cristo foi um grande filósofo chamado Ernest Renan. Ele disse que Jesus foi o maior gênio da religião que já existiu. Sua beleza é intensa e seu reino nunca terminará. Sob todos os aspectos, Jesus é uma pessoa singular e nada se lhe pode comparar. E ele conclui dizendo: sem Cristo, a história é incompreensível. E eu posso acrescentar: sem Jesus, a vida é impossível. O psiquiatra brasileiro, psicólogo, psiquiatra de fama mundial, um dos maiores vendedores de livro do Brasil. Vamos, é muita coisa, é muito amado por todos. O brasileiro Augusto Cury, eu considero uma das mentes mais brilhantes do nosso país. Ele chama Jesus Cristo de o mestre dos mestres. Ele foi um ateu declarado, mas que se converteu, pelo menos teoricamente. Ele não é mais ateu, ele crê em Jesus. Eu não sei se frequenta alguma igreja, não sei qual essa fé dele, mas pelo menos a nível de Bíblia ele conhece e conhece muito. Ele tem um livro, por exemplo, um dos suas dezenas de livros, chamado Pais Brilhantes, Alunos Fascinantes. Ele declara o seguinte: o mestre dos mestres respeitava incondicionalmente o ser humano. Ele valorizava mais a pessoa que erra do que os erros cometidos pela pessoa. Ele tratou com gentileza e amor até o seu traidor, Judas Iscariotes. Deu-lhe oportunidade até o último momento para que Judas reescrevesse sua história, né? A ética de Jesus, diz Augusto Cury, está no centro da educação para a paz. Se as sociedades vivessem esse princípio, não haveria lutas religiosas. Os generais seriam jardineiros, os policiais, poetas. As indústrias de armas se transformariam em indústrias de alimentos. As guerras seriam apenas cicatrizes nos textos da história. Declarações e mais declarações acerca da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um outro detalhe, queridos: os livros mais vendidos na história geralmente são os que falam de Jesus ou têm um título de Jesus. Geralmente, livros como Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, a pessoa mais intrigante que já existiu, A Vida de Cristo, também um livro famoso, coleções da análise da inteligência de Cristo, que foi uma coleção escrita pelo próprio Augusto Cury, Mais que um carpinteiro, e são best-sellers, são livros vendidos aos milhares. Por quê? Por conta do título, ou do nome mais precioso, nome mais lindo, o nome de Jesus. Tudo isso nos mostra a importância de nosso Senhor Jesus Cristo no contexto histórico, mesmo no contexto secular, por assim dizer. Agora, quem é nosso Senhor Jesus Cristo segundo a Bíblia? Falamos do que os homens dizem. Certa feita, Jesus mesmo perguntou aos apóstolos: quem dizem os homens? Ou quem dizem os homens que eu sou? Então havia ali muitas pitadas, né? Muitos palpites. Mas Jesus e o próprio Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo.
Agora, o que a Bíblia fala acerca de Jesus? Querido, Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias prometido lá desde o Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único que faz essa ponte, esse intercâmbio entre Deus e nós. A tal ponto que só podemos chegar ao Pai por meio do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Bíblia vai dizer mais que Jesus é o Deus unigênito, ao mesmo tempo que ele é um com o Pai. Ele mesmo fez essa afirmação lá em João 10:31. Eu e o Pai somos um. E essa declaração foi tão forte, tão bombástica, que os judeus pegaram em pedras para o matarem, o apedrejarem, porque diziam, um simples homem está se comparando com Deus. E ele era Deus feito homem. Vejamos ainda algumas curiosidades acerca da pessoa de Jesus. Jesus é um nome e, ao mesmo tempo, é um título. O nome Jesus deriva da forma grega do vocábulo Jeshua ou Josué, e que significa Jeová é Salvador ou o Senhor salva. Já o título Cristo deriva da forma grega do vocábulo Messias ou do hebraico Meshiá, que significa o ungido. O emprego aí do título Cristo fala das suas duas funções, como rei e como sacerdote. Esse título apresenta Jesus como rei das profecias neotestamentárias, rei das profecias do Antigo Testamento, e também como aquele prometido sacerdote que viria e já veio, o sacerdote da nossa salvação. Em português, o nome Jesus expressa aí um significado todo especial, né? Tendo cada letra uma dimensão infinita e, por demais, impactante. Isso é o que conhecemos, né, como acróstico, em que as letras, né, iniciais de cada verbo ou de cada nome formam uma palavra. Por exemplo, o J, primeira palavra do nome Jesus, revela Jesus como a justiça nossa. Justiça nossa. Quando se declara que o crente ele é justo, ele não é justo por sua própria justiça, mas porque ele é justificado ou declarado correto por Jesus, pela morte de Jesus. Lá em Jeremias 23:6, diz assim: nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro, e este é o nome com que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Já era algo profético acerca da pessoa de Jesus. O E, né, do nome Jesus, revela ele como o Emanuel, o Deus conosco. E essa verdade é enfatizada, queridos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, em Isaías 7,14, quando fala do milagre do nascimento virginal, diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel. Já em Mateus 1:23, fazendo referência a essa profecia de Isaías 7,14, diz o seguinte: a virgem engravidará e dará à luz um filho. Essa foi a declaração do anjo. A quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus é Deus conosco. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Agora, o primeiro S aí do nome Jesus nos apresenta ele como o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Em Lucas 2, versículo 9-11, diz assim: e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor,
e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o S fala do Salvador. O S fala daquele que nos resgatou. O S fala daquele que foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Porque, em última instância, quem deveria ter morrido não era Jesus, éramos nós, mas ele morreu a nossa morte. Em Atos 4:12, diz que e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pela qual devamos ser salvos. Só Jesus é o nosso eterno e suficiente Salvador. Em 1 João 2, versículo 1 e 2, é interessante também, quando ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que vocês não pequem, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, ou do mundo inteiro. E o U do nome Jesus nos revela que ele é o unigênito do Pai. O unigênito, o único. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Agora, o último S do nome Jesus nos revela ele como o supremo sacerdote, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Lá em Hebreus 5, versículos 7 a 10, diz assim, em relação a Jesus: nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é o nosso supremo sacerdote. Ele foi, ao mesmo tempo, o sacrifício pelo pecado e o sacerdote que intercede por nós. Agora, qual a importância da pessoa bendita de Jesus? A história do mundo, queridos, foi uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, ele nasceu. Ou seja, tudo estava preparado para a sua vinda, naquele contexto histórico. Tudo. As estradas romanas preparadas para que o evangelho avançasse por todas as partes. A língua grega, uma língua mundialmente conhecida, estava preparado, tudo estava preparado. Ele veio na plenitude dos tempos. E por essa razão, ele é a figura central tanto da Bíblia como da história. O mundo não pode esquecer-se dele, queridos, enquanto se lembrar da história, pois a história é a história de Cristo. E arrancá-lo da história seria como omitir da astronomia as estrelas ou da botânica as flores. Isso seria a consequência. O estudo da pessoa de Jesus Cristo se revela ou se reveste de grande importância por causa da relação vital que ele mantém com o cristianismo, né? Relação vital, Jesus e o cristianismo. Uma relação que nenhum dos fundadores das demais religiões tem com as suas respectivas religiões. Pode-se, por exemplo, ter o confucionismo sem Confúcio. Pode-se ter o budismo sem o
Siddhartha Gautama, que seria o verdadeiro nome de Buda. Pode-se ter o islamismo sem Maomé, e até o mormonismo sem Joseph Smith. Pode-se ter as testemunhas de Jeová sem Joseph Smith, ou melhor, sem Charles Taze Russell, né? Joseph Smith foi o fundador dos Mormons, Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová. Mas tem pessoas que nem conhecem muito, são adeptos das Testemunhas de Jeová, mas nem sabem quem foi Charles Taze Russell. Porém, queridos, é impossível haver cristianismo puro e simples sem Jesus, pois, estritamente falando, o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. Estou falando não do cristianismo de forma geral, né, conceitual, mas o cristianismo puro e simples revelado na santa e poderosa palavra de Deus. Para a semana que vem, se Deus quiser, estaremos tratando sobre a pré-existência de Jesus. Vamos ver aqui, aquele neném que nasceu já existia. Isso dá um nó na cabeça de muitos. Vamos estar tratando disso, se Deus quiser. Vamos estar tratando da data do nascimento de Jesus. Foi realmente 25 de dezembro? Qual o histórico disso? Por que 25 de dezembro? Vamos ver essa curiosidade, se Deus quiser. E também sobre o local do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Profetizado e também a profecia cumprida para a glória de Deus, o Pai. Então não falte semana que vem, participe, a sua falta faz falta, e se Deus quiser, quinta-feira estaremos aí, para a glória de Deus, com mais um culto de louvor e adoração ali em Maricá. E oremos. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, reconheço, Pai, que fico muito aquém de falar dessa pessoa bendita, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, do Teu Filho amado, aquele que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou para nos salvar, para nos resgatar de uma vã maneira de viver. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor. Te louvamos, te adoramos por sua bendita salvação, por toda a provisão, Pai, que o Senhor fez para com o ser humano. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ficar fiéis a Ti até o fim da nossa vida, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai. Renova nossas forças. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que estão à escuta, que se dedicaram a tirar meia hora da sua noite para estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa pessoa bendita do Teu Filho Jesus. Que a recompensa venha de Ti, Senhor, por essas pessoas estarem dando ouvidos à Tua voz, à Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, renova nossas forças e abençoe a nossa noite de sono para a Tua glória, em nome de Jesus.